Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não Olá, desisto. crianças! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar a história de Abraão. Você sabia que nós podemos fazer escolhas nas nossas vidas? Pois é, a história de hoje nós vamos aprender que as escolhas são muito importantes. E quando a gente faz escolhas certas, de acordo com a vontade de Deus, nós somos abençoados. Mas devemos ter muito cuidado com as escolhas erradas, porque elas trazem consequências ruins em nossas vidas. Abraão era um homem de muita fé. Ele confiava muito nas promessas do Senhor. E ele tinha um sobrinho. Você tem tio ou tia? Pois é, Abraão era tio de um menino bem pequenininho que depois tornou-se um homem, casou, teve a sua família. O nome dele era Ló. O sobrinho de Abraão era muito amado e ele, aonde Abraão ia, ele também ia e morava com Abraão. Essa história que eu vou contar para vocês, ela está registrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 13. A história começa assim. Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus com toda a sua família e ele levou seu sobrinho Ló com ele. Abraão tornou-se muito rico e eles ficaram na cidade de Betel, lá em Canaã, vivendo ao lado das tribos cananitas que moravam naquele lugar. Abraão tornou-se muito, mas muito rico em gado, em prata e em ouro. Ló também ficou muito rico e tinha muitos rebanhos de animais e muitas tendas, muitos servos, muitos pastores que trabalhavam para ele. Mas não havia pastagem suficiente para os animais, tanto os de Abraão como os de Ló. E não havia água suficiente para todos os animais também. Então surgiram briga entre os pastores que cuidavam dos animais de Abraão e dos animais de Ló. Então Abraão disse a Ló: "Não vamos ter mais briga entre nossos pastores. A terra toda está diante de nós. Vamos nos separar e ir em caminhos diferentes. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló escolheu então a sua região. Ele viu que a planície do Jordão, uma área em torno de que hoje chamamos o Mar Morto, era bem regado com boa terra e pastagens. Entretanto, as pessoas que viviam nesta área eram muito desobedientes a Deus. Duas terras em particular, Sodoma e Gomorra, eram cheias de maldade. Mas Ló escolheu esta rica e fértil área como o melhor lugar para a família dele viver. E ele foi morar lá. Então Ló, sua família e seus bandos e rebanhos se mudaram para leste para viver na planície do Jordão. Eles armaram suas tendas perto da cidade de Sodoma. E Abraão se despediu do seu sobrinho. Quando Ló partiu, Deus falou com Abraão o seguinte: "Abraão, olha ao seu redor. Toda a terra que você vê é para você e seus descendentes. Para sempre. Farei seus descendentes como a poeira, como a areia, impossível de contar. Vá e caminhe pela terra que eu estou te dando." Abraão se mudou a oeste de onde Ló tinha se estabelecido, numa área chamada Hebrom. Ele armou suas tendas perto de algumas grandes árvores, eram os carvalhos de Mamre, e ele construiu um altar para Deus, para adorá-lo nesse novo lugar que ele e sua família estavam morando. E Ló ficou longe do seu tio, morando lá perto de Sodoma. Crianças, vocês viram que Ló resolveu logo escolher primeiro as suas terras. Ele não deu o valor que o seu tio tinha para ele, porque o seu tio tinha preferência por ser mais velho, por ter cuidado de Ló, em escolher as melhores terras. Mas Ló não quis isso, ele escolheu primeiro as melhores terras para ele
e deixou o resto para o seu tio. Mas Deus estava com Abraão, que na época se chamava Abrão. E Deus deixou Ló ir seguir o seu caminho. Só que Ló foi morar perto de um lugar muito ruim, perto de 2 cidades onde as pessoas pecavam muito contra Deus. Ele não pensou nisso. E Abraão escolheu seguir o que Deus tinha para ele. E Deus falou para Abraão que ele poderia escolher e olhar toda aquela região que seria dele. E aonde ele pisasse seria terra de Abraão. Olha que lindo! Olha que promessa linda Deus teve para Abraão e tem para nós também. Ló, mais tarde, se arrependeu por ter escolhido aqueles lugares. Na próxima história, nós vamos ver o que aconteceu com essa escolha muito errada de Ló. E o que aconteceu com Abraão também. Porque Abraão escolheu o que Deus queria para ele. E Ló escolheu o que ele queria para ele mesmo. E nós não devemos ser assim. Devemos sempre andar na presença de Deus e escolher o que Deus tem de melhor para nós. Deus quer que nós andamos segundo a sua vontade e segundo a sua palavra também. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra, por esta história de hoje. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos mostrou através dessa história que devemos escolher as coisas boas de Deus. E devemos sempre fazer as nossas escolhas cuidadosas e piedosas e dar sempre em primeiro lugar as pessoas mais importantes de nossas vidas. Que nós podemos também agradar a Deus em todas as nossas atitudes, assim como fez Abraão, escolheu o que Deus queria para ele. Que nós possamos todos os dias andar segundo a tua vontade e andar nos caminhos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, no próximo domingo a gente vai continuar essa história. Lembra que eu falei que é um monte de histórias que envolvem o personagem Abraão? E aí vamos ver o quão importante esses homens de Deus para a nação de Israel. Um beijo e até a próxima história. Tchau! Jesus é o guia.